Olá, eu sou Isa Magalhães, escritora e idealizadora do programa CILES, Sistema Ludes de Educação Socioemocional e autora do livro Educação Transcomportamental, Gestão das Emoções para Comportamentos Inteligentes. E estamos aqui novamente, de volta para a nossa aula, nosso encontro, o nosso seminário online. E vocês estão vendo, né, que nós estamos aqui com uma mesa repleta de materiais de educação emocional. Pois é, o educador emocional, ele precisa de muitos materiais para dar suas aulas, porque afinal nós não estamos trabalhando com terapia, nós estamos trabalhando com aulas. Então, vamos dizer assim, ilustrar essas aulas, trabalhar com materiais, livros, é extremamente importante, porque trabalhar as emoções, elas precisam ter um lado mais lúdico, principalmente se nós formos, nosso público, né, os nossos alunos forem crianças e adolescentes. Os adultos ainda conseguem ter, vamos dizer assim, trabalhar ou estudar as emoções com menos materiais, mas crianças e adolescentes, não. Por isso mesmo, eu acabei desenvolvendo vários jogos, várias atividades, e que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o nosso tema de hoje é como desenvolver um programa de educação emocional. Porque normalmente nós achamos, quer dizer, não é que nós achamos, na verdade, educação emocional é muito novo, tá? Não dentro da psicologia, mas na educação em si, para o desenvolvimento de competências socioemocionais em espaços educacionais diversos, como a família, como a escola, como as empresas e organizações, é novo. É um assunto ainda que, vamos dizer assim, está se buscando a melhor maneira. Eu acredito que não existe a melhor maneira. Existem vários programas e, dependendo do nosso público, ele tem mais eficácia ou menos eficácia. Obviamente, eu vou falar do meu programa, do programa CILES, né, que é o que eu venho trabalhando nos últimos anos. Mas para chegar a falar sobre isso, eu preciso primeiro mostrar alguns slides para vocês, conversar também sobre um aprofundar da nossa última aula, onde nós conversamos sobre as emoções, né? Nós conversamos sobre que as emoções elas são biológicas, que elas nascem no cérebro límbico, que é só para poder, vamos dizer assim, lembrar você. Mas se você está se conectando hoje nessa aula, eu recomendo que você volte, assista a primeira aula, para que você possa compreender melhor o nosso assunto de hoje, tá bom? Muito bom! Então, vamos dizer o seguinte, as emoções e o comportamento. Nós somos seres, como eu falei na nossa aula passada, nós somos seres relacionais, nós somos seres que nos olhamos e vamos dizer assim, interagimos com o outro. O outro é o nosso espelho. Por isso mesmo que a educação emocional, ela visa desenvolver habilidades para a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela vem principalmente nos últimos 20, 25 anos, sendo muito trabalhada, muito explorada, muito comentada, muito conversada. Mas as pessoas acabam não parando muito para entender ou perceber assim, como é que nasce a inteligência emocional, como é que se desenvolve a inteligência emocional, né? Isso é muito importante você entender, porque as pessoas pensam que, assim, nós não nascemos com inteligência emocional, nós nascemos com habilidades para serem desenvolvidas, né? Então, se você pensa assim, eu tenho mais facilidade de relacionamento, então eu tenho uma inteligência emocional mais alta. Sim, você tem uma habilidade para desenvolver essa inteligência com mais, vamos dizer, presteza, com mais tranquilidade do que outras pessoas. Contudo, a inteligência emocional, ela requer várias habilidades, que é aonde nós vamos dizer assim, focar, que é a educação emocional. Então, educação emocional leva ao desenvolvimento das habilidades da inteligência emocional. Ficou claro? Muito bom. Então, vamos ver o seguinte. As emoções e o comportamento. Por exemplo, lembra que eu falei na aula passada sobre as emoções primárias, que são as emoções que nascem no cérebro límbico. Atenção, vamos lembrar, elas são biológicas, elas nascem de impulsos, né, neurais, ou seja, vão dar impulsos neurais ao corpo, que vão formar aquelas sensações que nós sentimos no nosso corpo. Então, por exemplo, se você sentir raiva,
Quando você sente raiva, o teu corpo ele mostra, né? Aquela sensação de tensão, a energia aumenta, o ataque cardíaco, às vezes o coração fica muito, né, acelerado. Por quê? Porque a raiva, ela é uma emoção que aumenta a energia do corpo, aumenta, porque, vamos dizer assim, as emoções, elas são uma forma de sobrevivência do ser humano. Então, enquanto sobrevivência, o que é que acontece? Nós temos que ter várias, que a gente chama assim, várias formas de nos defender. A raiva, ela é uma emoção de atacar ou, vamos dizer assim, fugir. Então, no momento em que eu ataco, né, se eu tiver com muita raiva, eu vou para cima, vou brigar, ou então eu vou recolher. Isso tudo vai depender muito do temperamento, que nós vamos falar também daqui a pouco, tá? Bom, gente, mas vamos falar aqui, vamos ilustrar. Por exemplo, a raiva, ela aumenta a aceleração da frequência cerebral e do coração. E a raiva surge diante de um obstáculo. Ou seja, quando eu me sinto com algo me barreirando ali, eu posso ter raiva, tá? A tristeza diminui a aceleração cerebral e do corpo. Quando eu falar essa questão cerebral, lembre que vai diminuir ou aumentar a frequência não só do cérebro, mas do corpo também, tá? E a tristeza, ela surge diante da sensação ou de algo que me traga, né, o sentimento ou a percepção de perder algo. Nós temos o medo, que impede a ação, né, se não superada. Geralmente o medo congela, dependendo do medo, é claro, ela congela o corpo, congela, às vezes até mesmo os pensamentos. Você fica no estado, né, às vezes, eu acho que a palavra melhor de congelamento mesmo, eu acho que essa é a melhor palavra para definir o medo, né? E vem diante do quê? De uma ameaça. Se algo me ameaça, eu começo a sentir esse medo, tá? O afeto, o amor, né? Que é o compartilhar, que é o sentir, que é o confiar, nasce através do vínculo, nasce através de uma relação de vínculo com o outro ou consigo mesmo também. No momento em que eu passo a me amar, no momento que eu passo a gostar mais de mim, eu desenvolvo afeto profundo por mim mesmo. E atenção, eu só dou ao outro aquilo que eu tenho por mim, né? Então, por isso mesmo, eu só dou amor se eu tiver amor por mim. Isso é uma coisa muito básica, tá? Bom, a alegria motiva e espalha energia positiva, tá? Ela surge principalmente antes de uma conquista, aquilo que a gente, ou de algo que a gente ganhou, algo que a gente conquistou. Mas a alegria em excesso, ela vira euforia. E a euforia é tão prejudicial quanto outros sentimentos que nós chamamos negativos. Porque, na verdade, não existe sentimentos negativos, tá, gente? Existe sentimento diverso. Todo sentimento, ele tem uma função. Aliás, sentimento também, mas principalmente emoção. Toda emoção tem um propósito. Nada é negativo. Por isso que eu gosto de falar, em vez de negativo, eu gosto de falar emoções boas de sentir e emoções ruins de sentir, né? Claro que sentir medo não é agradável. Sentir raiva em excesso também não é agradável. Contudo, se nós fizermos a nossa gestão das emoções, que é esse o objetivo vamos dizer assim, da educação emocional, que eu vou já conversar com vocês sobre isso, né? Que é identificar, compreender as emoções, regular as emoções para poder expressar essas emoções de uma maneira mais equilibrada que pudermos, tá? Porque também essa história de equilíbrio, não existe aquele equilíbrio total. Existe um certo equilíbrio dependendo de cada situação, porque nós somos seres humanos e seres que vivemos em muitas dimensões. Uma dimensão interna, a dimensão externa, né? A dimensão do pensar, do sentir, do agir. Então, todas essas dimensões, elas têm tempos e elas têm sensações diferentes. Por isso que não é tão simples um processo de educação emocional. É preciso realmente uma formação profunda, de onde você vai entender o que são as emoções, o que são os temperamentos, como lidar, como, vamos dizer assim, ensinar esse nosso aluno, ou o nosso filho, ou, enfim, nós, enquanto educadores, quem vai estar sendo educado, ensinar a lidar com essas emoções.
Bom, e aí você vai se perguntar então, o que é um programa de educação emocional ou de educação socioemocional? Tem sim todo um planejamento de aulas, de ações, de atividades que podem levar ao desenvolvimento das competências socioemocionais, sociais e emocionais, né? Então, um programa de educação socioemocional seria o quê? São ações na forma de aulas e atividades diversas para o desenvolvimento de um conjunto de habilidades socioemocionais que formam a inteligência emocional. E a educação emocional, gente, é extremamente importante, porque previne o bullying, a violência social, a evasão escolar, por exemplo, dentro das escolas, esse tipo de educação pode facilitar a relação dos alunos mais problemáticos, vamos colocar assim, ou com mais dificuldades, né? Pode facilitar a relação deles consigo, com os outros, com a própria escola. Então veja a importância da educação emocional dentro da escola, assim como também dentro da família. Ou seja, eu acabei desenvolvendo um programa que chama-se Programa SILES, Sistema Ludes de Educação Socioemocional, que vem da abordagem da educação transcomportamental, que é uma abordagem onde nós trabalhamos os comportamentos, mas para trabalhar comportamento nós temos que trabalhar as emoções primeiro, né? Porque comportamentos têm muito a ver com esse processo das emoções. Então, nós vamos entender que o foco do programa de educação emocional são as habilidades pessoais e habilidades sociais. Então, como habilidades pessoais, nós temos a consciência emocional, a autoestima, a gestão do medo, a paciência, a tolerância à frustração, a percepção da integridade pessoal e do outro, que tem a ver com respeito, né? A generosidade, gente. Ser generoso consigo, ser generoso com o outro, isso é fundamental para o desenvolvimento também das habilidades sociais, que tem a ver com empatia, respeito ao próximo, comunicação assertiva. Comunicação assertiva tem a ver com aprender a ouvir o outro, aprender a falar com clareza o que você está sentindo sem agredir o outro, tá? Relacionamentos, autonomia emocional, ou seja, não depender dos outros. Não é depender dos outros assim, você pensar, eu não dependo de ninguém. Não, não é isso. É saber que você tem habilidades e que você pode desenvolver essas habilidades para ter mais autonomia. Isso é muito importante, isso dá segurança pessoal. E liderança. Você só pode desenvolver algo na sua vida se você for líder da sua vida. Não tem como você delegar para o outro ou para os outros, né, situações ou coisas que só você pode fazer. A sua vida, ela é única, ela é tua. Então você tem que ser líder em primeiro lugar de você mesmo e também exercer liderança no teu grupo, nas tuas relações. Mas liderança de acordo com cada temperamento, né? Que vai ter aquele líder nato e vai ter aquelas pessoas que gostam mais de ficar tranquilos ali, né? Ou seja, nos bastidores. Mas também essas pessoas têm liderança, só que liderança diferente, né? Quando a gente fala de liderança, as pessoas pensam logo que é aquele que está à frente do grupo, que tá... Não é bem assim. Ok? Então, o foco de um programa de educação socioemocional ou emocional são desenvolvimento de habilidades pessoais, habilidades sociais. E as habilidades socioemocionais podem ser aprendidas e praticadas. E isso foi a grande descoberta. A inteligência emocional, quando começou a ser falada, divulgada, ela ficou muito famosa exatamente porque os seus autores, principalmente Daniel Goleman, né, autor do livro Inteligência Emocional, ele colocava que nós temos habilidades que podem ser aprendidas. E essas habilidades é que dão, vamos dizer assim, força, mais energia, mais amplitude à inteligência emocional. Nós temos muitos tipos de inteligências. Cada um de nós é versado em inteligências diversas. Mas a inteligência emocional, ela seria uma liga, né? Uma ponte para as várias outras inteligências. Por isso ela é tão importante. E por isso mesmo, a inteligência emocional, ela se torna, vamos dizer assim, algo fundamental nos nossos dias tão conflituosos, tão cheios, né, de diferenças, né, como que nós estamos vivendo atualmente na nossa sociedade, tá? Bom, gente, benefícios da educação socioemocional.
Primeiro, melhora o desempenho também acadêmico, ou seja, dentro da escola, né? Tem a ver com vamos dizer assim, a superação dos desafios da vida, promove um trabalho em equipe, um relacionamento em equipe, diminui o índice de violência, encoraja o convívio com as diferenças, reduz a ansiedade e a depressão. A depressão hoje, assim como a ansiedade, é considerada uma epidemia. Nós vamos encontrar crianças já deprimidas ou ansiosas demais, em excesso, o que pode desenvolver o que nós chamamos também síndrome do pânico, a conhecida síndrome do pânico, né? Que é aquele medo excessivo que o corpo quase que paralisa. Então nós vamos encontrar crianças e jovens e muitos adultos já desenvolvendo essas patologias. Obviamente, dentro de um programa de educação emocional, nós não trabalhamos com diagnósticos, nós não trabalhamos com terapias, nós trabalhamos com aulas para o desenvolvimento dessas competências. Então, se a pessoa já tem, vamos dizer assim, uma série de fobias, uma série de problemas psicoemocionais, ela tem que ir para o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra. Mas as aulas de educação emocional podem ajudar, né? Porque vão mostrar como é que nascem as emoções, como lidar com as emoções, vai desenvolver também, inclusive, vários tipos de técnicas e atividades que podem, vamos dizer assim, aumentar a capacidade dessa criança, desse adolescente, desse adulto de lidar com suas emoções, tá? E outra coisa também muito importante do benefício da educação socioemocional é o bullying, né? Evitar o bullying, né? Atualmente nós estamos aí com vários problemas. Muita gente diz assim, no meu tempo ninguém ouvia falar em bullying, essa coisa toda. Gente, acontece que o planeta está superpovoado, tá? Existe muita gente, e quando existe muita gente, alguém vai pisar no pé do outro e começam os conflitos. Então, bullying é algo muito ruim, muito pernicioso. Eu já ouvi muita história de pessoas dizer assim, essa nova geração é cheia de mimimi. Não, não é. Eu acho que essa geração, ela vem discutir, vem cobrar coisas que a minha geração colocou debaixo do tapete. Por isso mesmo, houve uma série de adoecimentos que nós estamos vendo atualmente. Esses adoecimentos não nasceram só aqui, mas nascem de uma sociedade doente, de uma sociedade que precisa de uma cura. E a cura vem de relacionamentos saudáveis, né? De relacionamentos, vamos dizer assim, respeitosos, de relacionamento onde a empatia e o cuidar do outro é fundamental. Tá? E por isso mesmo que a educação emocional ela se torna tão importante, ela se torna, eu digo, um remédio para a nossa sociedade. Tá? E para isso acontecer, nós temos, obviamente, várias técnicas. E atualmente, vamos dizer assim, eu tenho estudado, porque eu venho de uma experiência de consultório durante muito tempo, eu tenho formação em psicologia transpessoal e tive consultório por mais de 20 anos. Por isso mesmo, eu digo, uma autoridade para falar do que são as emoções, a importância dessas emoções na vida das pessoas. Como também fui professora, porque minha primeira formação é em História. Então, eu estive em sala de aula, então eu conheço o que é uma realidade de uma sala de aula. E também sou mãe, tenho 2 filhos adultos, ou seja, criei esses filhos, né? Eduquei esses filhos. Então, eu sei a importância que é um pai e uma mãe ou um cuidador, né? Pode ser várias pessoas, familiares e tal, na formação dessa criança. E se esse cuidador tiver o conhecimento da importância das emoções, vamos dizer assim, na vida dessa criança, vai poder auxiliar com certeza no desenvolvimento dela. Bom, gente, e aí, como eu coloquei para vocês, eu venho pesquisando nos últimos anos sobre educação emocional. Porque me interessa não só como profissional, mas como ser humano. Esse é o meu legado. Eu costumo dizer que é a minha missão da maturidade. Por isso mesmo eu lancei esse livro, tá? De educação transcomportamental, que fala da minha abordagem, da abordagem que eu venho pesquisando e desenvolvendo nos últimos anos, em cima de várias pesquisas de vários autores. Eu não inventei a pólvora, tá, gente? Na verdade, eu falo de assuntos que vocês já vão ver e já leram em vários locais, mas eu condenso e acabei desenvolvendo um programa de prática,
né? Porque eu acho que não adianta só falar. Teoria é maravilhoso, embasa, né? Embasa, desculpa, da forma, da sustentabilidade, mas a prática também é fundamental, tá? Então, essa prática que se chama Programa SILES, que eu já falei um pouco para vocês também, Sistema Ludes de Educação Socioemocional, ela vem o quê? Ela vem embasar exatamente vamos dizer assim, o que é a educação transcomportamental, como desenvolver essa educação, seja na família, seja na escola, seja nas empresas. Então, a educação transcomportamental, ela tem um embasamento teórico de vários autores da psicologia, da filosofia, da pedagogia, como Edgar Morin, como Carl Rogers, Daniel Goleman, Garden, Seligman, Vygotsky, Vallon, Piaget. Então, são muitos autores que eu fui beber na fonte de pesquisa desses autores para poder desenvolver essa minha abordagem, tá? E daí, o principal motivo, o principal objetivo, vamos colocar assim, eu acho que é mais claro, da educação transcomportamental é a integração. Integrar para surgir o ser integral. Quem é esse ser integral? É um ser que tem consciência dos seus pensamentos, tem consciência dos seus sentimentos e emoções e tem consciência dos seus hábitos, das suas ações. Por isso mesmo, tem comportamentos mais assertivos. Não significa que esse ser não vai errar, não vai cometer bobeiras, como falam os jovens ou as crianças, né? Claro que vai, porque nós somos seres humanos, nós estamos aqui no planeta. Nós somos seres com acertos, com erros, com escuridão, nós somos seres múltiplos. Óbvio que vai. No curso de formação do educador emocional, eu aprofundo a teoria do educador, da educação transcomportamental. Aqui eu estou dando só rapidinho para vocês essa percepção, né, da integração do pensar, do sentir e do agir. Pensar para entender, decidir, escolher, sentir para apreciar, amar, acolher a si e o outro, agir, né? Querer, ação correta, comportamentos assertivos, como eu acabei de colocar. Para tudo isso, ou seja, para aprender a desenvolver ou a integrar, né? Desenvolver as habilidades socioemocionais e integrar o pensar, sentir e agir, tá? Para haver uma interação, tá? Uma maior interação com o mundo, com o planeta, com as pessoas, nós precisamos de uma prática, né? E essa prática é o Sistema Ludes de Educação Socioemocional ou o programa SILES. Vocês estão vendo aqui na mesa, estou com vários materiais que eu vou mostrar para vocês, que são materiais para darem ideias, né, a vocês de como desenvolver materiais também ou mesmo adquirir, né, na nossa editora, tá? Então, o programa SILES, Sistema Ludes de Educação Socioemocional, ele é baseado, como eu já coloquei, na educação transcomportamental, que é a integração do eu-tu, eu-nós, por meio da educação emocional com valores humanos, gente, que são as emoções sociais. Então, é muito importante perceber que os valores humanos, eles são âncoras dentro da educação emocional. Então, não é só perceber as emoções, mas é como desenvolver as ações dessas emoções. E aí vem os valores humanos, né? Então, os eixos metodológicos do nosso programa são 3. Identificação dos temperamentos, matriz de reconhecimento e o método ICRE. Ou seja, esses 3 eixos ou esses 3 pilares vão nos ajudar a formatar aulas, atividades, ações de educação emocional e social, que juntando os dois dá educação socioemocional, tá? Muito bem. O primeiro eixo, que é a identificação dos temperamentos, é extremamente importante. Como vocês já perceberam na nossa aula anterior e nessa mesma aula, nós temos que entender que cada um de nós sente de forma diferente. Por quê? Porque temos temperamentos diferentes. Existem 4 temperamentos básicos. Nós, seres humanos, nós somos uma mistura desses 4. Temos um principal, um secundário e os outros ali na rabada, né? Lá embaixo, tá? Mas que são, vamos dizer assim, auxiliares, tá? Então, o nosso principal temperamento vai dar o tom, principalmente das relações mais próximas. O secundário, ele vem ali equilibrando, melhorando.
E não existe melhor temperamento ou pior temperamento. Existe um temperamento com, vamos dizer assim, habilidades interessantes e habilidades a serem desenvolvidas com qualquer situação humana, tá? Então, nós temos esses temperamentos, vamos dizer assim. Antes de falar sobre eles, é importante perceber que eles não nasceram do nada, tá? É uma teoria que já vem há muito tempo. Nós vamos encontrar nos gregos antigos, na antiga Grécia, nós vamos encontrar já, vamos dizer assim, referências sobre esses temperamentos. Tanto que Hipócrates, considerado o pai da medicina, né, ele utilizou essa teoria para fazer diagnósticos. Nós não trabalhamos com diagnóstico, mas trabalhamos com autoconhecimento. E o autoconhecimento, quando você entende o seu temperamento, fica muito mais fácil, tá? Não só você, mas também como o seu educando. Educar as crianças, ou atenção papais, mamães, né? Se você educar os filhos, entendendo os temperamentos deles, vai ser muito mais fácil. Ou você, professor, tá? Entender como é que cada aluno ali age, ou por que ele age daquela forma, ou por que tem aquele mais caladinho, aquele que é mais danado, aquele que faz mais bagunça, aquele que conversa mais, ou aquele que fica ali quietinho, quase nem respira. Entender por que eles são tão diferentes é fundamental para uma boa aula, é fundamental inclusive para uma boa relação com esses alunos. Ou mesmo você que é um líder de empresa, um gestor de empresa, para entender a sua equipe. Por que determinadas pessoas funcionam dessa forma e outras não? Por que algumas dão mais resultado e outras não? Tudo isso tem a ver com os temperamentos, 4 temperamentos principais, que são sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Vocês vão perceber agora aí nesse slide que está aparecendo para vocês, tá? Que a educação emocional ela começa com a teoria dos temperamentos como base para o autoconhecimento. E que cada um desses temperamentos, eles têm pontos fortes e pontos fracos, ou pontos a serem desenvolvidos. Eu não gosto muito fraco não, mas fica mais claro usar esse termo, né? Então vamos imaginar um sanguíneo, que ele é falante, ele é expressivo, ele é cordial, ele é amigo. Um colérico, que tem vontade forte, é independente, é visionário. O melancólico, que tem talentos, é mais analítico, né? Ou seja, ele é um esteta, ele é um observador, ele é um habilidoso, autodisciplinado. Ou o fleumático, que ele é calmo, ele é digno de confiança, é mais objetivo, diplomata. Esses são pontos fortes, mas nós vamos ter também os pontos mais frágeis, né? Por exemplo, do sanguíneo nós temos, ele é mais indisciplinado, ele é emocionalmente instável, ele é muito egocêntrico, tá? O colérico, às vezes pode ser muito cruel quando desafiado, porque é muito irritado, é muito sarcástico, tá? E quer ser autossuficiente, às vezes passa por cima de todo mundo em busca dessa autossuficiência, né? Nós temos o melancólico, que de repente ele é autocentrado, como ele é muito autocentrado, ele acaba ficando muito desconfiado de tudo e de todos. Vingativo quando está muito magoado e age por baixo dos panos, tá? O melancólico ele não vai encarar muito, ele vai ter a sua vingançazinha, mas aquela vingança ali quietinha e tal, tá? O fleumático, por exemplo, ele é muito preocupado, ele é egoísta, ele pensa muito mais nele, apesar de uma cara de super bonzinho. O fleumático é aquele aluno que todo professor adora. Fica sentadinho ali, é o bonzinho. Mas quando se zangar, também pode ser bem cruel, tá? Todos nós, né, gente? Bom, para não falar de sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático, que são, né, termos assim mais antigos e tal, hoje nós falamos do sanguíneo é o espontâneo, o colérico é o persistente, o fleumático é o pacífico e o melancólico é o contemplativo. É assim que eu falo no meu livro e vou falando também nas atividades que nós vamos criando para o desenvolvimento das aulas, porque eu acabei desenvolvendo muitos jogos, tá, gente? E quando eu digo muitos, não é brincadeira não, é verdade, tá? São vários que eu não vou poder mostrar todos aqui para vocês, mas vocês podem entrar no site da doutora Lourdes e ver esses materiais com mais tranquilidade, com mais, vamos dizer assim, com mais tempo, tá? Bom, no segundo eixo, nós vamos ter as matrizes do reconhecimento do eu, tu e nós, como está nesse slide aí que vocês estão vendo. Então, nós temos matriz de reconhecimento do eu, que trabalha as competências pessoais, como autoconhecimento, controle, automotivação, gestão do comportamento. Nós temos a matriz de reconhecimento do outro, que trabalha as competências relacionais, empatia, respeito, colaboração, comunicação.
Temos a matriz de reconhecimento do nós, que trabalha as competências sociais, cooperação, integração, visão sistêmica. Então, essas matrizes, elas são importantes na, vamos dizer assim, formulação das aulas, no planejamento das atividades para desenvolvimento dessas competências. Então, se você quer desenvolver uma competência de autocontrole, você vai lá na matriz de reconhecimento e vai perceber quais são as atividades que podem, vamos dizer assim, trazer esse desenvolvimento para crianças, jovens e adultos, tá? Bom, gente, nós vamos então agora ver o terceiro ponto, o terceiro eixo do programa SILES, Sistema Lúdico de Educação Socioemocional. O nosso terceiro eixo é o método ICRE, como você está vendo aí na sua telinha esse slide, tá? O método ICRE é identificação, compreensão, regulação e expressão emocional. Esse método é a parte mais prática do nosso programa. Por exemplo, identificar, aprender a reconhecer e nomear as emoções básicas, secundárias, de fundo, bem como aprender a separar sensações orgânicas, sono, fome, cansaço dos sentimentos e emoções. As crianças, principalmente, elas acabam não sabendo muito quando elas estão com sono, ou quando estão cansadas, ou quando estão com fome, elas misturam tudo. Então, elas precisam realmente aprender a separar sensações, às vezes de irritação, de cansaço. Às vezes ela está irritada e pensa que está cansada, ou está cansada e pensa que está irritada. Os adultos também costumam não entender bem. Então isso chama-se identificar as emoções para nomeá-las. E no momento em que você identifica essas emoções e você dá nome a cada uma delas, você começa então a compreender essas emoções organicamente. Então compreender o quê? Aprender como se manifestam as emoções no corpo, ou seja, as atividades muscular facial, tá? Que nós vamos aprender como é uma cara de raiva, uma cara de medo, uma cara de tristeza. É por incrível que pareça, gente, tem adultos que não conseguem perceber quando alguém está irritado de uma pessoa que está, de repente, desenergizado ou triste, confundem tudo. E tem, vamos dizer assim, diferenças. E essa compreensão de como se manifestam as emoções no corpo vai facilitar as relações, porque você vai olhar o outro e você vai entender o que é que esse outro está sentindo, ou está passando, ou está querendo lhe comunicar, tá? Porque compreender também os movimentos peristálticos do corpo, os batimentos cardíacos, a respiração, porque para você fazer a gestão das emoções, você precisa perceber como está a sua respiração, como está o batimento do seu coração, como está o movimento peristáltico, que é aquele movimento que nós sentimos aqui no estômago, nos intestinos, né? Que quando a gente está com medo, às vezes a gente pode correr até para o banheiro, né? E dar aquela descarga, né, básica, porque o corpo, ele literalmente, ele coloca para fora aquela tensão, tá? Ou fica tão descontrolado que solta, né? Então, para perceber e entender as emoções em si no outro, é preciso identificar e compreender as emoções. E temos, então, o regular, que é aprender a baixar ou aumentar a intensidade das emoções básicas por meio da regulação do humor, pelo otimismo e automotivação. O que é que isso significa, gente? Que nós precisamos, aliás, não é nem que nós precisamos. Toda emoção, ela tem uma intensidade energética, tá? A intensidade da emoção da raiva, por exemplo, ela é intensa, ela deixa o corpo pegando fogo, né? É vermelha, por isso que quando a gente vai falar de raiva, a gente às vezes coloca a cor vermelha. A intensidade da tristeza, ela é baixa, ela deixa o corpo sem energia, né? Aí quando a gente pensa numa cor, a gente pensa ali no azul, ali quietinho, tá? Mas todas essas emoções, como eu falei para vocês, elas são importantes. Cada uma delas, que a gente consegue regular, elas têm uma importância que você não queira imaginar, né? Por exemplo, a coragem, quando ela é bem regulada, ela vira força. Aliás, desculpa, coragem não, gente. A raiva, quando ela é bem regulada, ela vira coragem. Ela vira força de ação, tá? O medo, quando ele é bem regulado, ele se torna autoproteção, né? Ou a própria tristeza. Muitas vezes nós precisamos baixar a energia porque nós estamos tão excitados, estamos num nível de ansiedade tão alto que a tristeza ela vem como uma forma de manter a homeostase do corpo, o equilíbrio do corpo. Então, fazer a regulação das emoções significa observar essas emoções
E aí tem várias atividades, tem vários exercícios para isso, tá? E expressar as emoções, que é exatamente o comportamento. É como eu vou mostrar para o outro, e para mim mesmo, muitas vezes, é óbvio, essas ações, essa forma de, vamos dizer assim, me relacionar ou me mostrar, porque o comportamento é aquilo que eu mostro para o outro, é aquilo que eu mostro para a sociedade em si, né? Então, tem vários tipos de comportamentos dependendo de cada situação. Assim mesmo, tem vários tipos de expressão emocional dependendo da situação. Então, expressar as emoções significa aprender a expressar as emoções através de um comportamento inteligente, visando estabelecer relações saudáveis consigo e com o outro. Legal, né? Pois é, veja como é importante a educação emocional. Veja como é fundamental para os nossos tempos a educação emocional. E por isso mesmo, nós temos várias atividades que podem facilitar os pais, os professores e os próprios gestores ou RH de uma empresa a desenvolver as habilidades socioemocionais e emocionais, né, dos seus educandos ou, vamos dizer assim, das pessoas que você tem uma liderança, tá? Então, no programa Silis, nós temos algumas atividades também, como vocês estão vendo aí no slide, né? Como uso de livros, jogos diversos, personagens, fantoches, dedós, aqueles fantochinhos do dedo, expressão artística, como desenho, pintura, música, expressão corporal. Nós vamos ter dramatização de contos e outras histórias com temas comportamentais. Isso aqui é super importante, gente, porque as crianças, principalmente, elas vão aprender, através da dramatização, como é que vivencia cada uma dessas emoções. E nós temos, por exemplo, uma atividade que eu acho fundamental, que são as rodas de conversas. Rodas de conversas, ela vai trabalhar crianças, adultos, jovens, porque trabalha principalmente as habilidades sociais, que é ouvir o outro, né? Relacionar com o outro, respeito pelo tempo do outro. Então, é uma das atividades que eu recomendo bastante, tá? Nós temos a meditação, que é o mindfulness, né? Que é muito falado hoje atualmente. Temos o relaxamento, temos dinâmicas corporais de dança, de movimento, para sentir, aprender a sentir o corpo, né? Para perceber como é que são os movimentos do corpo, porque cada um de nós vamos ter tensões variadas no nosso corpo, dependendo do temperamento. O temperamento é importante a gente perceber. Bom, nós temos também cenários, né, montagens de painéis com cartazes, pinturas sobre as emoções, valores humanos. Ou seja, gente, existe uma infinidade de ações, de, vamos dizer assim, de atividade, de exercícios que podem facilitar uma aula de educação emocional. É tanta coisa que, de repente, nesse nosso encontro aqui, não vai dar para passar para vocês. Eu vou agora mostrar apenas alguns materiais para dar ideias a vocês. Ou, atenção, vocês também podem adquirirem, né, no nosso site. Afinal de contas, também nós somos produtores de materiais e eu acho importante que vocês saberem disso. Porque ir para a internet pesquisar é muito bacana, mas às vezes ninguém tem tempo para isso, né? Então, se a gente já sabe utilizar ou já compra materiais próprios para aquela atividade, fica muito mais fácil para os pais, para os professores, né? E até para o pessoal do RH também. Então, eu vou mostrar agora para vocês esses materiais e já mostrando também, dando as dicas de como utilizar, tá bom? Bom, gente, então assim, nós vamos encontrar, por exemplo, os cartões das emoções, tá? Nós temos aqui o medo, nós temos a alegria, nós temos a raiva, nós temos a tristeza, né? Essas 4 emoções básicas, por exemplo, esse joguinho aqui é um jogo super legal para crianças abaixo, vamos dizer, entre 4, 5, 6 anos, elas começarem a perceber as emoções primárias, né? Ou seja, para isso elas vão começar a trabalhar, por exemplo, com esses cartões, né? Nós temos aqui o que é o medo, aí nós vamos perceber o medo mais aprofundadamente. Ficamos com medo quando? Aí temos as situações, né? Nós vamos perceber aqui, quando estamos com medo, a voz parece que não sai. Ou seja, a criança começa a entender como é que é o medo, não só no seu corpo, mas também na sua percepção, né, mental, na sua percepção emocional. O que é que acontece? E no final tem um joguinho que ela vai começar a perceber como é que pode, vamos dizer, quais são as caras do medo, né? Nós temos aqui as várias
cartinhas que estão aqui dentro, tá? Então essas caras do medo, elas acabam com a criança tendo que colocar aqui em cima, tá? Para elas poderem perceber a expressão desse medo. Aqui foi um exemplo. A mesma coisa acontece com a alegria, acontece com a raiva, acontece com a tristeza, tá? Nós temos também os fantochinhos. Olha que lindo, gente! Os fantochinhos, tá? Para perceber as expressões também das emoções. Olha só a raiva, a tristeza, a alegria, tá? E aqui, o medo. Então, você mostra e trabalha com as crianças contando histórias. Você pode contar várias historinhas do medo, tá? Que se encontra com a alegria, como é que a alegria conversa com medo. Ou então, da tristeza com a raiva. Ou seja, você pode criar várias atividades com os fantochinhos, né? Temos também, para as crianças mais velhas, né? Os fantochinhos já com as carinhas mais estilizadas, tá? Onde essas crianças também vão contar histórias. Através desses fantochinhos, vamos criando várias historinhas para que ela possa entender e vir a regular as suas emoções. Eu adoro esse aqui, tá? Que chama-se o monstro comedor de pensamentos ruins. Gente, é muito legal. A criança ou às vezes o adolescente também, ou até o adulto, eu já usei, tá? A gente escreve ali o que tá sentindo, coloca aqui nessa boquinha aqui, tá? E aí faz um exercício de relaxamento, de meditação, de respiração, para acalmar esses pensamentos, que pode ser de medo, de raiva, de tristeza. Ou seja, o monstro come os pensamentos ruins de sentir, tá? Nós vamos ter também os cofrinhos, né? Que tem o cofrinho do medo, o cofrinho da calma, da tristeza, da raiva e da alegria. Esse aqui é um jogo bem legal, que é para a criança ir percebendo. A criança, isso aqui pode ser utilizado até com já adolescentes, tá? Ir percebendo a frequência emocional. Então, toda vez que sentir um medo muito grande, coloca um papelzinho ou alguma coisa que simboliza esse medo aqui, um desenho, por exemplo, uma palavra. Quando estiver calma também, coloca aqui dentro, nesse momento, como é que está sentindo a calma, como é sentir essa calma, como é que foi para você, né? Ou a tristeza, ou a raiva, ou a alegria, iguais. Ou seja, depois, no final de uma semana, ou de 10 ou 15 dias, a gente abre esses cofrinhos para começar a perceber como é que quais são os momentos, vamos dizer, os momentos que você sentiu, ou que a criança sentiu, ou que o adolescente sentiu, essas emoções. E aqui é muito legal também para a gente perceber os temperamentos. Porque de acordo com a intensidade de algumas emoções, você vai perceber que tipo de temperamento você ou seu educando tem, tá? E aí nós temos também, por exemplo, a respiração do catavento, tá? Gente, aqui nós já entramos na questão da regulação, tá? Nós temos vários materiais, mas eu estou mostrando só alguns porque vocês podem, inclusive, se quiserem, construir em casa, tá? Uma coisa legal, por exemplo, para trabalhar a gestão das emoções, nós precisamos trabalhar a respiração. Pois é. E muitas vezes, para treinar a respiração, nós podemos usar instrumentos como esse, um cataventozinho. Isso que tá rodando muito não, mas roda. Tá até legal mesmo, porque a gente acaba se divertindo, tá? Então, respira e solta. Então, nesse soltar, a gente vê a intensidade dessa respiração. Porque para baixarmos uma emoção muito intensa, nós temos que baixar também a frequência dessa respiração. Então, muitas vezes nós respiramos, contamos 1, 2, 3 e expiramos, também contando de 1 até 3. Esse regular de contagem vai acalmando também os impulsos neurais do sistema nervoso central, o que vai trazer mais calma, mais tranquilidade. Daí a importância das atividades de regulação, que são respiração, relaxamento, meditação, mindfulness. Eu acho que mindfulness que é um tipo de meditação de ficar muito atento, né, ao momento presente. É muito legal porque é quando você começa a perceber as emoções no seu corpo. E não faz nada, só observa e respira. Observa e respira. No meu livro que eu mostrei para vocês anteriormente, eu falo um pouco sobre isso, né? Eu dou inclusive alguns exercícios, ok? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá?
temos ainda nossa terceira aula, nosso terceiro encontro. E aguardo vocês, sim, com o maior carinho do mundo para conversarmos sobre um assunto que eu acho tão maravilhoso, tão importante, que eu estou aqui, tá? Junto com vocês. Muito, muito grata, tá? Até o nosso próximo encontro. Atenção, hein? E se inscreva aí embaixo que nós mandamos um e-mail avisando o dia da aula, tá? Gratidão. Saber ler, escrever e resolver cálculos já não são as únicas habilidades que devemos desenvolver dentro das escolas. Devemos preparar as crianças para que, além disso, elas saibam se relacionar consigo mesmas, com os outros e com seu meio. Seja bem-vindo ao Sistema Ludes de Educação Socioemocional. Quem sou eu? Bom, eu sou uma paulistana, nascida numa família nordestina e adotei o Ceará como a minha terra do bem viver. Eu tenho mais de 30 livros publicados, vários jogos de educação socioemocional e eu sou uma apaixonada por desenvolvimento de pessoas. Somos um sistema de educação socioemocional que atua nas escolas formais e espaços educativos de desenvolvimento humano. Nossos 4 principais pilares são a Editora Ludes, o Programa Silis, curso de formação de educação emocional e a Casa das Emoções. A Editora Ludes possui um amplo e criativo catálogo de materiais pedagógicos. São livros, jogos de tabuleiros e atividades diversas para a formação socioemocional de crianças, jovens e adultos. O Sistema Ludes de Educação Socioemocional é um programa educativo focado no desenvolvimento das competências da inteligência emocional e social para comportamentos inteligentes. Ele é baseado na abordagem da educação transcomportamental e faz uso de vários materiais pedagógicos exclusivos criados e publicados pela Ludes Editora. Para você que deseja se tornar um educador emocional e contribuir com a educação de centenas de jovens e crianças, estamos desenvolvendo um curso 100% online, no qual os participantes certificados se tornarão educadores emocionais, capacitados na metodologia da educação transcomportamental. Ao concluir todos os níveis do curso de formação de educador emocional, você estará apto a montar o seu próprio negócio por meio da Casa das Emoções. Criamos esse projeto pensando em você que deseja empreender por meio do Sistema Ludes de Educação Emocional. Dessa forma, oferecemos todo o apoio para elaborar um plano de negócios para a sua escola. Solicite agora mesmo a visita de nossos consultores educacionais e saibam como integrar o Sistema Ludes à sua organização ou atividade profissional.